na mão, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. A partir do versículo 1. Amém? Quem achou, diga amém. Aleluia. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. A palavra diz assim, Atos capítulo 1, versículo 1. Diz: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. As alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém? Feche os seus olhos nessa hora. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, obrigado pelo mover do Teu Espírito no nosso meio. Ó Pai, que o Teu Espírito esteja movendo em cada coração aqui nesta manhã. Nosso desejo, ó Pai, que os nossos olhos sejam desvendados, o nosso coração, ó Deus, ó Pai, aberto, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Assim diz o Senhor. Ó Pai, abra nosso entendimento, abra os nossos olhos para que possamos ver, para que possamos compreender qual a Tua vontade, ó Deus. Abra, Senhor Deus. Pai, nós nos colocamos nesta hora, que a palavra do Senhor Jesus venha ministrar ao nosso coração, em nome de Jesus. Desvenda os nossos olhos, como o Senhor desvendou os olhos de Paulo, que perseguia a igreja do Senhor Jesus, pensando que estava agindo corretamente, mas quando ele teve um encontro real com Jesus, ele se tornou cego por 3 dias, porque ele teve um encontro com a luz do Senhor, e depois desses dias, ele pôde ver e reconhecer verdadeiramente qual era o propósito de Deus para a sua vida, meu Pai. No nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é tão interessante que Jesus, ele permaneceu após a sua ressurreição aqui na terra 40 dias.
Jesus, ele não somente ele teve contato com os seus discípulos, com as pessoas, mas Jesus, ele continuou ensinando a sua mensagem, o qual ele havia ensinado antes. Eu queria que você olhasse bem de perto. Ele diz assim, versículo 1: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Amém? Aleluia? Mas no versículo 3 diz assim: a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante o quê? 40 dias, e falando das coisas concernentes a quê? Ao quê? Ao reino de Deus. Amém? Irmãos, quero que você abra o seu coração nesta manhã, para que você venha entender qual foi a mensagem principal, o qual Jesus ensinou. Jesus, ele veio, não é, inaugurar o reino dos céus aqui na terra, porque sabemos que ele veio executar a vontade do Pai, porque até então, como nós já ouvimos antes, né, em algumas ministrações, o homem, ele estava sob domínio de Satanás, mas Jesus, ele veio estabelecer a vontade de Deus aqui na terra. E a mensagem dele é para que nós recebêssemos o reino de Deus em nossas vidas, ou seja, fazer a vontade do Pai. E há um versículo muito importante que muitas pessoas até citam, mas eles não têm compreensão o que Jesus estava querendo dizer. Porque o rei dos reis, ele veio estabelecer o seu reino, mas ele ensinou os princípios da constituição do seu reino. E para que nós venhamos representar o seu reino aqui na terra, nós precisamos de colocar em prática esses princípios. E quando nós nos tornamos cidadãos do reino, nós nos tornamos habilitados para expressar esses ensinamentos, o qual Jesus nos ensinou, porque humanamente falando é impossível de você colocar em prática os princípios do reino, porque isso vai contra os ensinamentos, né, o qual nós aprendemos. Mas Jesus, ele ensinou algo muito elevado, que para muitas pessoas é difícil de ser alcançado, mas ele continuou ensinando o princípio do reino dos céus, para que nós sejamos suas testemunhas, não somente onde você está plantado, mas também até os confins da terra. Amém? Quero que você vá lá em Mateus capítulo 16, versículo 25. Ao 33. Aliás, irmãos, é 6, 25 ao 33. Mateus 6, 25 ao 33. A palavra de Deus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que estas aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam.
Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí entra o versículo, buscai, o que eu quero que todos leiam junto, não é? Esse versículo. Vamos lerem juntos? Amém? Buscai, pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Irmãos, Jesus ele ensinou para nós buscarmos em primeiro lugar o quê? O reino dos céus e a sua justiça. Mas você percebe que antes disso, ele falou para você não ficar inquieto, tampouco ansioso pelo dia de amanhã. Não é verdade? Para você não preocupar com a comida, tampouco com a sua roupa. Mas ele disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. E todas estas coisas que os gentios buscam e correm atrás todos os dias. Não faça isso, mas buscar em primeiro lugar o meu reino. Irmãos, é bonito esse versículo. Ele é muito bonito. Mas nem todas as pessoas compreendem. O que Jesus estava querendo dizer? Porque você vê que no vídeo que o irmão Leandro passou aqui, você percebe que o sistema deste mundo, ele compete com Deus. E no momento que as pessoas andam ansiosas e preocupadas, elas perdem, não é, o desejo de buscar o Senhor. E os seus corações passam a ficar então divididos. E o próprio Jesus diz que uma casa dividida ela não subsistirá. E um reino dividido ele não prevalecerá. Uma casa dividida ela não pode caminhar em unidade. Ela não pode conseguir alcançar o alvo, o objetivo. Por que que muitas pessoas hoje em dia andam frustradas? Mesmo vindo à igreja, mesmo ouvindo a palavra de Deus e mesmo sendo crentes ao Senhor Jesus. A verdade é que as pessoas não deram tanta ênfase à mensagem qual Jesus nos ensinou. A mensagem é para que as pessoas tirassem os olhos do desejo deste mundo, para que elas viessem ter um relacionamento, uma intimidade mais profunda com Deus. Porque este mundo ele nos atrai. Este mundo ele nos atrai constantemente. E o apóstolo João, o qual escreveu o Apocalipse, escreveu também as epístolas de João, ele fala para nós não amarmos o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Porque se as pessoas amam o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não pode estar no coração dessa pessoa. A gente vê que muitas pessoas às vezes se esfriam. Por quê? Porque elas têm feito o contrário que Deus ensinou através de Jesus. Elas têm buscado, têm ficado frustradas e desgastadas, porque elas têm buscado em primeiro lugar outras coisas e não o reino dos céus para suas vidas. Queria que você abrisse comigo aí 1 João 2:15 e 17 até o 17. 1 João 2, do 15 ao 17. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que acontece? Quando as pessoas amam o mundo e as coisas que há no mundo, o coração fica dividido. A própria palavra que o Leandro leu aqui, nesse mesmo capítulo, né, de Mateus 6, Jesus ele está dando continuidade nesse ensinamento. Ele fala para você, não tem como você de servir a dois senhores, né? Não tem como você de servir a Deus e as riquezas. Porque de fato as pessoas fazem a riqueza o seu Deus e colocam a sua confiança nas riquezas. Teve um dia que Jesus encontrou um jovem, e esse jovem ele aproximou de Jesus. E ele disse para Jesus: bom mestre, o que eu há de fazer para herdar a vida eterna? Jesus chamou a atenção dele: você conhece os mandamentos? Sim, Senhor, eu conheço todos e pratico todos esses. Jesus falou para ele: mas resta algo na sua vida, vende tudo que você tem e dê aos pobres e segue-me. Jesus, ele não quer que você viva uma vida miserável, não é isso. Não quer dizer que você tem que ser um miserável e pobre. Mas Jesus, ele simplesmente estava querendo mostrar a realidade daquele homem, daquele jovem. Onde estava a sua segurança? Onde estava o seu Deus? Ele confiava nas riquezas e não no Senhor. Irmãos, o próprio Jesus disse que as coisas que há no mundo, essas coisas um dia vai voltar para o pó, vai ser totalmente destruído. Mas Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Irmãos, quando nós falamos, né, os princípios do reino, muitas pessoas se escandalizam. E as pessoas que conheciam a lei, elas também se escandalizaram. Por quê? Porque a gente sabe que essas pessoas, elas querem agradar aos homens e não a Deus. Mesmo elas sendo ricas e poderosas, elas querem fazer algo não para agradar, não é? A Deus. Eles querem agradar e chamar a atenção dos homens para si. Mas a gente sabe que há dois reinos, não é? O reino de Deus, Jesus ele veio implantar. Mas existe um outro reino, que é o reino das trevas, que muitas vezes dominam as pessoas. Nós vemos pessoas matando, né? Pessoas. Por quê? Porque esse reino, ele precisa de ser destruído. Ele precisa de ser aniquilado. Eu quero que você vá em Colossenses, né? O livro de Colossenses, capítulo 1. Porque Jesus, ele veio destruir esse reino que deixa o homem longe de Deus, não é? Colossenses 1, versículo 12 e 13. Diz assim: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. E algumas outras versões falam do reino. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o intuito do império das trevas é mentir e enganar as pessoas para que elas busquem o prazer somente nas coisas deste mundo. E que a realização, não é, estaria nessas coisas. Quantas pessoas não se frustram, não é? Por quê? Porque elas deixam de buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E buscar o reino dos céus é você deixar de buscar os seus próprios interesses.
seus interesses próprios, mas para buscar os interesses do reino. Ou seja, aquilo que Jesus nos ensinou. E é tão interessante que Jesus, ele nos ensina para nós perdermos aquela mente de escravo. Aquela mente escrava no sentido de você se tornar um religioso, simplesmente para fazer algo, o que foi ordenado. Mas Jesus, ele diz para nós fazermos além daquilo que já foi determinado. E Jesus disse: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, ande 2. Por que Jesus disse isso? Porque na época o Império Romano, ele dominava uma grande parte daquele mundo, né, da época. As pessoas eram obrigadas, porque o Império, ele colocou um decreto de lei que todo cidadão era obrigado a carregar as armaduras do soldado quando eles estavam passando. Eles eram obrigados porque era uma lei. E eles tinham de carregar aquelas armaduras pesadas para o soldado que estava cansado, certamente por uma longa caminhada. E eles tinham de carregar por 1 milha. Eles eram obrigados a caminhar 1 milha. E Jesus disse: olha, fique livre disso. Não faça somente 1 milha. Mas se ele te chamar para caminhar 1 milha, você vai andar agora 2. Porque você já não vai estar cumprindo mais uma lei e um mandamento. Você vai estar decidindo por si mesmo até onde você quer ir. Mas isso para nós, muitas vezes, é um peso. E se alguém te ofender e acertar a sua face direita, oferece a outra. Irmãos, são princípios que muitas vezes nos incomodam. E se a gente for olhar para nós mesmos, se depender do nosso gênero humano, não é, a nossa natureza, nós não conseguimos colocar em prática esses princípios. Tão interessante, nós estávamos numa reunião nessa sexta-feira, e o irmão disse: depois que eu vim para a igreja, eu senti uma paz tão imensa entrar no meu coração, e hoje eu tenho essa paz, que eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu já não tenho mais aquela ansiedade, aquela preocupação com as coisas desse mundo. E eu falei: eu sei, o príncipe da paz entrou no seu coração, e agora o que te importa é essa paz. As coisas que estão lá fora já não tem mais valor para você, porque você convidou o príncipe da paz para entrar no seu coração. Irmãos, se a gente for observar, o que mais as pessoas buscam é segurança e paz. Sabe que eles estão buscando no lugar errado, estão buscando em coisas erradas. Mas buscar em primeiro lugar o seu reino, você vai ter paz, você vai ter segurança. Amém? Glória a Deus. A palavra diz que Jesus, ele nos ensina para que nós sejamos, não é, filhos. Mas aquele povo que estava ali, mesmo sendo da descendência de Abraão, eles não compreenderam a mensagem de Jesus. João 8, versículo 30. Aliás, vamos ler João 8, 43 e 44. Observa que a mente das pessoas, quando elas se tornam religiosas, elas não conseguem enxergar o reino de Deus. Eles não conseguem enxergar o próprio rei. Jesus estava ali com os fariseus, as pessoas, não é, que tinham aliança com Deus. Eles viviam através das leis e dos mandamentos. João 8, 43 e 44 diz assim: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra, ou seja, os meus ensinos.
Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes? Irmãos, observa que esse povo, Jesus estava ensinando, eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. E eles diziam para si: nós somos da semente de Abraão. Nós somos da semente de Abraão. Abraão é o nosso pai, jamais nós somos escravos de alguém. Mas eles esqueceram que eles estavam debaixo de escravidão. Eles estavam debaixo do jugo do Império Romano. Jesus, ele veio estabelecer o reino, mas as pessoas, pelo fato de ter uma vida religiosa, perseguiu Jesus. Rejeitaram Jesus, porque elas eram muito cheias de si mesmas. E o princípio do reino dos céus: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles são o reino dos céus. Aquelas pessoas que são vazias de si mesmas, que necessitam de Deus, que precisa do reino, do próprio Jesus vivendo em si, porque eles sabem que o conceito teológico, filosófico, conhecimento da ciência não leva o homem a nada, mas é necessário deixar que o Rei dos Reis venha entrar no seu coração. João 8, 30 ao 33, Jesus disse para eles, antes desta passagem, ele falou que eles precisavam de libertação. 8,30 diz assim: ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas eles não compreenderam que eles precisavam de ficar livres, não somente do pecado, mas da prática religiosa que eles estavam vivendo. E eles perguntaram: tu é maior do que Abraão, nosso pai? Jesus, ele é o pai de Abraão, ele é o rei dos reis, é aquele que está assentado à direita do Pai. E as pessoas não reconheceram o que Jesus estava ensinando. Eu te pergunto, como que você pode se tornar habilitado para receber o reino de Deus na sua vida? Como? Aquelas pessoas, eles de fato, eles esperavam que um dia o Messias implantaria o seu reino ali. Mas Jesus, pelo fato de vir de uma forma humilde, eles não reconheceram que Jesus era o rei. Quando Jesus foi crucificado, escreveram sobre a cruz: Rei dos Judeus. Rei dos Judeus. E eles não aceitaram que aquela mensagem, ou seja, aquela frase fosse escrita, mas a palavra permaneceu, porque de fato Jesus, ele não é somente o rei dos judeus, mas ele é o rei de todos nós, aqueles que submetem à sua vontade, aqueles que deixam o rei entrar nas suas vidas, amém? Então, como nós podemos
nos tornar habilitado para receber este reino dentro de nós. Jesus, ele respondeu a Nicodemos que era necessário nascer de novo. E a única maneira para você receber esse Deus na sua vida é você reconhecendo Jesus, para que o Rei venha entrar na sua vida, para você ter seu espírito vivificado. Porque todos nós estávamos mortos, mas através do novo nascimento, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos receber este reino dentro das nossas vidas. João 3, 5 e 6 diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode o quê? Entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, todos nós precisamos de passar por esse processo, e esse processo requer arrependimento. Você precisa reconhecer o seu estado, o qual você está vivendo, e enxergar Jesus como uma válvula de escape mesmo, porque Ele veio nos salvar, para que pudéssemos entrar no seu reino, para que a luz do Senhor viesse sobre nós, para fazermos as obras que Ele fez, e obras maiores ainda. Esse é o princípio. Mas a palavra de Deus diz que o reino dos céus é tomado por esforço. É tomado por esforço. Nenhum fraco, nenhum tímido pode tomar posse do reino dos céus. Você precisa de abrir a sua boca mesmo. Precisa dizer, eu creio. Tão interessante que essa semana, um pastor, ele era islâmico, não é? Lá no Irã, isso. Algumas pessoas acho que ouviram essa notícia. E pelo fato dele ter convertido ao cristianismo, ele foi condenado à morte. E por 3 vezes eles deram oportunidade para que ele viesse a negar a Jesus. E ele não negou. Como que você vai negar? Como que você vai negar aquele que está dentro de você? Aquele que você tem aquele relacionamento, aquela convicção. Muitas vezes, Satanás tenta calar as pessoas. Eles pegaram Pedro e forçaram eles para não mais falar a respeito de Jesus. E ele falou, eu não posso calar aquilo que eu tenho ouvido e visto. Eu preciso de falar desse nome. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. E esse pastor, ele não negou Jesus. Ele foi fiel até a morte. Qual é o evangelho que nós temos ouvido ultimamente? Muitas pessoas têm corrido atrás simplesmente de prosperidade, de algo financeiro que vai fazer o seu desejo momentâneo aqui na terra. Mas a mensagem de Jesus não é essa, meu querido. A mensagem de Jesus, que você busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Porque as outras coisas vai ser acrescentada na sua vida. Não se preocupe, não vos turbe o vosso coração, diz o Senhor. Credes em Deus, credes também em mim. Porque eu vou para o Pai e vou preparar o quê? Morada. Eu vou preparar morada. A morada eterna. Isso que você precisa de buscar. A sua habitação eterna. A sua habitação celestial. Isso que você precisa almejar, porque quando você tira os seus olhos das coisas deste mundo, a paz do Senhor e a alegria do Senhor começa a contagiar o seu coração. E essas coisas já perdem o valor para você. Vai perdendo o sentido da vida.
Irmãos, cuidado, cuidado. Porque todos nós estamos sujeitos a buscar essas coisas que Jesus disse para não buscar, esquecer do Senhor. O reino dos céus, ele está tão perto, que muitas pessoas ficam pensando que ele está lá longe, mas ele está perto. Ele está tão perto que ele decidiu não somente estabelecer um reino, mas ele decidiu fazer morada para que esse rei viesse habitar dentro de nós. Queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 17, versículo 20. Diz a palavra: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível quê? Aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Onde está o reino de Deus? Está dentro de você. Está dentro de você. Deus, ele decidiu estabelecer um trono dentro do seu coração, dentro da sua vida. E nós precisamos tirar os olhos de fora e colocar os nossos olhos para dentro. E nós podemos então entender qual é a mensagem que Jesus estava querendo nos ensinar. Porque anteriormente as pessoas buscavam a Deus simplesmente pela letra, pelos atos da lei. E essas leis estavam escritas em tábuas de pedra. Tão interessante que essa semana a gente estava falando a respeito disso. Que quando Deus ele permitiu Salomão de construir o templo, estava voltado para você. A Arca da Aliança continha ali as tábuas da lei. E as leis foram escritas pelos próprios dedos de Deus ali naquelas pedras. Mas aquele lugar onde estava, representava o Santo dos Santos, a habitação, a manifestação do poder de Deus. E aquele lugar volta para o nosso interior, o Santo dos Santos, onde que a presença de Deus se manifesta. Mas o profeta Jeremias, ele escreveu algo tão profundo. Não somente Jeremias, mas Ezequiel, Isaías, que Deus, ele escreveria a sua lei na tábua dos nossos corações, e não haveria mais necessidade de nós sermos ensinados uns pelos outros, porque o próprio Espírito de Deus, ele ia nos ensinar a andar por esses caminhos. Se você quiser confirmar, verificar e certificar, vamos lá em Jeremias 31:30. A palavra de Deus é poderosa. Eu gosto sempre de ler e usar a palavra de Deus para testificar, não é? Porque a palavra de Deus nos liberta, nos cura, nos transforma, amém? A palavra de Deus diz assim, Jeremias 31. E eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, ou seja, as leis dadas a Moisés, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, amém? Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, isso é tão
tão profundo, tão maravilhoso, tão tremendo, que Deus, Ele veio colocar o seu trono, não é? O seu reino dentro de nós. E juntamente veio a sua lei. Tão interessante, quando nós estávamos louvando aqui ao Senhor, que Moisés pediu para ver a face de Deus, e ele falou: olha, você esconda de trás da rocha e você vai me ver pela fenda de costa. Aquela brecha. Sabe que para você ver o Senhor, você precisa de esconder de trás da rocha? Você precisa de esconder de trás de Jesus? Porque Ele disse: eu sou o caminho. Para você chegar até o Pai, você precisa de passar pela rocha. A rocha de esquina que os construtores rejeitaram. Mas vem a mim, que você verá a Deus. Vem a mim, que você verá o Senhor. A rocha do Senhor é o próprio Senhor Jesus. E nós precisamos de esconder de trás da rocha. Não somente esconder, mas Ele é o canal para que nós venhamos enxergar a Deus. Houve um dia que Moisés estava ali intercedendo pelo povo, o povo de Deus estava em guerra. E ele estendia as suas mãos para o alto e o povo de Deus prevalecia. E o povo de Deus prevalecia, mas ele cansava os braços e abaixava as mãos. E o povo começava a perecer. Então, Deus levantou 2 homens e levantou as mãos de Moisés. Aí ele pegou e sentou sobre uma rocha. Momento de guerra é momento também de descanso. É o momento de você descansar na rocha, que é o Senhor Jesus. O Senhor te faz triunfar, te faz vencer, mas você precisa de aprender a confiar nele. Você precisa de descansar nele. Você precisa de entender que a rocha é que derrota os nossos inimigos. É a pedra que vence Golias. É a pedra que destroça a cabeça daqueles que muitas vezes tentam nos zombar, tentam nos envergonhar. Mas quando você se levanta em nome do Senhor dos Exércitos, porque Ele te faz triunfante, te faz vencedor. Amém? Isaías, ele profetizou que o reino do Senhor Jesus jamais teria fim, e os seus ombros, Ele traria esse reino sobre os seus ombros. Irmãos, Jesus, Ele ensinou que o reino dele não é deste mundo. O reino dele não é deste mundo, porque este mundo jaz no maligno. Ele que domina, ele que mente para as pessoas. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira, ele engana as pessoas. Não, você não precisa de Deus, Simone. Minha filha, você precisa de trabalhar 24 horas por dia. E olha lá, aqui você ainda não consegue. Mas você precisa dizer para o diabo: Satanás, eu preciso é de Deus. O Senhor que é o meu descanso, o Senhor que é a minha provisão, é o Senhor que é o meu sustentador. Mas o inimigo, ele vem mentir para você que você não vai conseguir, você tem que fazer hora extra, você tem que trabalhar até dar um infarto e depois ir para o hospital. Mas a palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas Deus vai acrescentar na sua vida. Irmãos, da mesma maneira que Jesus, ele foi enviado pelo Pai, ele foi para o Pai, para que ele viesse enviar o Consolador, aquele que ele continuaria a obra que ele havia iniciado. Observe que lá em Atos, né? Depois da ascensão de Jesus ao céu, depois dos 40 dias, os apóstolos, eles ficaram mais 10 dias, esperando uma promessa, o qual Jesus falou para eles não se ausentarem daquele lugar. Por quê? Porque
aquele lugar eles receberiam o quê? O poder de Deus para manifestar o seu reino. E a partir do Pentecoste, ou seja, os 50 dias, né? Que depois da festa da Páscoa é comemorado o Pentecoste. E eles receberam aquele poder, o qual Jesus havia lhes ensinado. Mas você sabe qual era o desejo do coração dos discípulos? Eles queriam saber se aquele era o tempo que Jesus iria estabelecer o seu reino. É o que Jesus ficou ensinando durante esses 40 dias a respeito do seu reino. E nós lemos, né? Que Deus ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os jovens teriam visões e profetizariam, não é? Nos últimos dias, o Senhor vai vir. Mas a gente sabe que aquela promessa, ela se cumpriu ali em Pentecoste e está se cumprindo porque o Senhor está voltando para estabelecer o seu reino. Da mesma maneira que os discípulos olharam para o céu, Jesus subindo, aqueles homens, né, anjos que estavam ali, da mesma maneira que esse Jesus foi assunto aos céus, ele vai voltar de lá também um dia, para estabelecer o seu reino, para que todo principado e potestade, sabe, seja disposto dos seus tronos, porque a gente sabe que esse mundo maligno tem escravizado as pessoas. Você olha para certos países, as pessoas passando fome, miséria, doença, enfermidade. Mas quando o príncipe da paz entra neste lugar, as vidas são transformadas, as vidas são mudadas, e o contexto ao redor começa a receber a manifestação do reino. Porque Jesus, ele disse para nós sermos suas testemunhas e pregar o reino dos céus aqui na terra. E onde que o reino dos céus chega, a miséria vai embora, a pobreza vai embora, a enfermidade vai embora, porque ele veio para manifestar através da sua vida, da minha vida. Precisamos dizer: venha, Senhor, faça a tua vontade, porque nós nos tornamos embaixadores de Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:20 diz que nós precisamos receber, sabe, esse cargo de embaixador. Mas embaixador, ele não busca seus próprios interesses e tampouco as suas intenções pessoais, mas ele vem estabelecer o assunto qual ele foi enviado pelo o rei. Ele não pode dizer: eu acho que deve ser assim, ou eu creio que deve ser assim, mas ele precisa de entender, mas assim diz Jesus, precisa fazer da maneira que Jesus me ensinou. Embaixador, ele não busca o seu próprio interesse, mas ele pega o interesse de alguém para fazer a sua vontade. O que nós temos feito como embaixadores de Cristo Jesus? Muitas vezes as pessoas são motivadas mesmo, né? Pelo dinheiro. Você viu que aquele jovem, ele era tímido para pregar o evangelho, mas no momento que chegou dinheiro nele, ele perdeu a timidez. Por quê? Porque ele não deixou o rei ainda reinar sobre a sua vida. Ele certamente buscou o interesse em coisas desse mundo que faz as pessoas a terem prazeres momentâneos. Mas eu quero lhe dizer algo: quando você entende o princípio do reino, você não busca os seus próprios interesses. Aí você vai juntar e acumular tesouros lá no céu. Você vai ter tesouros. Você vai ter um dia o privilégio de receber algo da parte das mãos do Senhor. Porque isso ninguém pode te roubar. Ninguém pode tirar de você. Mesmo que eles tentam te perseguir, mesmo que eles tentam te matar. Como Paulo disse: viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Esse pastor, se ele morreu, ele foi para a glória.
Ele foi para um lugar melhor, onde que nós estamos hoje. Irmãos, esse mundo é passageiro. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. As pessoas muitas vezes fazem planos e projetos, mas um projeto maior e o propósito maior, você precisa de ter o seu coração em Deus. Porque um dia você vai ter que ter esse encontro com o Rei da Glória. E nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. Amém? Quer comais, quer bebeis, tudo fazei para honrar o nome do Senhor Jesus. Eu convido você nessa manhã, sabe, a entregar o seu coração para Deus. E dizer para Ele: Senhor, olha, eu sei que eu tenho sido falho, eu sei que eu tenho andado segundo a minha vontade, mas eu quero que o Teu reino seja estabelecido na minha vida. Eu quero que o Senhor venha reinar no meu coração nesta manhã, que eu saia daqui, eu quero entender essas profundidades dos Teus ensinamentos, eu quero colocar em prática. Não importa o que as pessoas vão pensar de mim, não importa se elas vão me criticar, vão zombar de mim, mas uma coisa eu sei, eu quero entrar no Teu reino, eu quero manifestar a Tua vontade na minha vida, para que as pessoas creiam em Ti, para que as pessoas creiam em Ti. Amém? Você quer receber esse reino na sua vida? Você quer ter essa alegria, você quer ter essa paz? Então você precisa de abrir o seu coração esta manhã e dizer para o Senhor: Senhor, eu quero que a paz do Senhor venha encharcar o meu coração nesta manhã, que eu saia daqui sem nenhum pesar, mas eu quero sair daqui livre, liberto. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Busque o reino. Busque o reino de Deus, busque o reino, busque a mensagem qual Jesus nos ensinou, o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é aquelas pessoas que não buscam seus próprios interesses, mas buscam o interesse de Deus. Amém? Vamos nos colocar